Muito bem, seja bem-vindo de volta a esse módulo. A gente vai falar agora de apropriação indébita, um crime muito bacana. Eu sou o professor Maurício Tomasi, vem comigo para essa nossa divertida viagem. Legal, ó, na tela, apropriação indébita. Bom, é um crime contra o patrimônio, né? Ele vai estar lá num dos capítulos dos crimes contra o patrimônio, aqui especificamente no Código Penal, é o capítulo 5. Eu vou fazer uma primeira passagem aqui, como eu sempre gosto de fazer com vocês, sobre a topografia, na topografia dele, do Código Penal, para a gente entender como ele começa, como ele caminha e como ele termina. Bom, então ele vai falar, ó, apropriação indébita, ele começa com o caput dele lá no 168, né? Onde ele vai trazer o tipo da apropriação indébita mesmo em si, né? Apropriar-se de coisa alheia-móvel, de que tem posse ou detenção, reclusão 1 a 4 anos. Então, ele dá aqui o verbo que você vai conjugar, que é o apropriar-se, né? A gente percebe aqui que ele vai falar de posse ou detenção. Muitas vezes aqui a gente vai esbarrar no Código Civil para entender civilmente o que é posse ou detenção. Aí ele vai vir aqui no parágrafo 1º, com uma causa de aumento de pena, né, que ele vai falar, olha, aumenta de 1/3 quando a gente recebe a coisa sob 3 condições aqui. Depósito necessário, qualidade de tutor, curador, síndico, inventariante, tarará, e o 3 tem razão de ofício, emprego ou profissão. Então, a gente tem lá no caput a modalidade básica, uma causa de aumento de pena no parágrafo 1º. Veja você que até então a coisa era muito simples, a coisa era muito fácil. Quando foi em 2000, a gente teve aqui um outro delito, esse sim, mega complexo, que foi acoplado, que é um 168A. Esse aqui chamado de apropriação indébita previdenciária. Aqui a gente já tem uma outra coisa, né? Aqui o sujeito ele vai deixar de repassar lá para a Previdência as contribuições que ele recolheu do contribuinte. Veja que é um crime muito mais sofisticado, né? Vai implicar conhecer um pouco o mecanismo de arrecadação de previdência e é uma reclusão de 2 a 5 anos. É um crime até, veja só, com uma pena maior do que a do caput, lá, né, do 168. Então, também vamos tratar disso. E olha só, é um crime que tem uma série de condutas. Você vê que aqui no parágrafo 1º, ele vai ter aqui condutas assemelhadas. Então ele fala, ó, na mesma pena incorre quem deixar de fazer 3 condutas aqui, ó. Recolher no prazo legal uma importância que foi descontada, deixar de recolher contribuição que tenha sido contabilizada lá como despesa, né? Ou no 3 aqui, por exemplo, pagar benefício, deixar de pagar um benefício que foi reembolsado, né? A gente vai entender o que é cada um desses, mas veja que ele é um tipo muito mais complexo, né? Depois a gente vai ter aqui nos parágrafos a questão da extinção da punibilidade, né? Isso também vai dar um problemão, porque tudo isso aqui vai estar atrelado a reconhecer ou não um momento, o tributo, né? No parágrafo 3º a mesma coisa aqui, ó, uma faculdade do juiz de deixar de aplicar a pena, né, sob algumas circunstâncias. Então, por exemplo, no inciso 1, ter promovido lá o pagamento, né, por exemplo. O mínimo aqui para o ajuizamento da execução fiscal, né? Então a gente vai ter que conhecer lá como está regulamentada a execução fiscal. Tudo que envolve tributo tem uma série de batalhas jurídicas, né? Leis que se sucedem, né? Decisões que se sucedem. Então aqui é que vai ser um pouco mais complicado. No parágrafo 4º também ele vai falar sobre um parcelamento, sobre... É uma complicação aqui esse parágrafo, mas a gente vai tratar disso bonitinho. Muito bem. Então, a gente saindo aqui, né, dessa topografia da apropriação indébita previdenciária, a gente volta para uma coisa mais simples aqui no 169, que é a apropriação à vida por erro, por caso fortuito, coisa da natureza, força da natureza. Aqui a gente vai, de novo, tratar um pouquinho do que é o erro, do que é o caso fortuito, da força da natureza. Aqui não tem muito segredo, é um crimezinho simples, né? Você vê que é detenção 1 mês a 1 ano, né? Vamos ver também. Ele vai seguir, né, mesma coisa, né? Nesse 169 você tem alguma coisa que é apropriada por erro, né? E aí condutas assemelhadas, que são 2, né?
a apropriação de tesouro, que a gente vai descobrir o que é, e a apropriação de coisa achada. Por incrível que pareça, esse aqui a gente usa, às vezes, na prática. Eu, na delegacia, lá vejo, às vezes, esse tipo aparecendo. E, finalmente, ele tem aqui, no artigo 70, uma disposição aqui que está lá no 155, parágrafo 2º, que a gente vai debater ela. Então, muito bem, essa é a topografia, esse é o mapa da mina aqui para apropriação indébita. Então, vamos lá, ó. Primeira coisa que a gente tem que olhar, vamos lá para o caput lá. Bom, o bem jurídico tutelado aqui é o patrimônio, claro, é um crime contra o patrimônio, está aqui no capítulo aqui, né, dos crimes contra o patrimônio. O que salta aos nossos olhos, a primeira coisa é o que é o apropriar-se, né? Qual é o verbo que o cara vai conjugar aqui quando ele vai cometer o crime? Então aqui, né, o sentido do apropriar-se aqui no nosso crime é o sujeito começar a se comportar como se ele fosse o dono daquela coisa, né? Você vai perceber que o sujeito aqui, ele vai receber aquela coisa de boa fé, né? Ele vai receber aquela coisa licitamente, né? E aí ele vai abusar dessa condição de detentor ou possuidor, né? E aí ele vai exercer um ato de domínio ilícito, né? E ele vai inverter o que a gente chama de ânimo da posse, né? Ânimo da posse, porque ele vai tomar esse objeto para si, né? E ele vai causar um prejuízo material evidente lá para a vítima, porque ele está começando a agir com um ato de domínio. Então veja que era uma posse lícita, né? Era uma detenção lícita. Se você comete atos lícitos, né, ali naquela detenção, naquela posse, e de repente você, o autor, né, inverte aquele ânimo, abusa daquela condição, né, e passa a cometer um ilícito, né? Na prática, a gente vai mostrar para você como isso acontece. Só aqui uma particularidade, na pena de 1 a 4 anos, né, vai ter uma implicaçãozinha que é a admissão da suspensão condicional do processo, lá do nosso artigo 89, da Lei 9.099 e 95, que ele fala, ó, nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, né, o Ministério Público oferecer denúncia pode propor lá a suspensão do processo por 2 a 4 anos, e aqui se enquadra porque a gente tem uma pena mínima lá igual ou inferior a 1 ano. Mas o tipo é esse aqui, né, o sujeito ele tem a posse lícita, né, e aí ele inverte esse ânimo e transforma aquilo numa posse ilícita. Então veja você que aqui o sujeito ativo é qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. O sujeito está na posse ou na detenção do bem, né? Ele vai inverter isso aí. Condômino que ultrapassa a cota parte, vai cometer o crime. Sócio, também. Por quê? Porque é um ato de abuso, né? É um ato de abuso. Um detalhe muito importante, e isso vai aparecer aqui em várias teorias, se o sujeito é funcionário público, né? Funcionário público que comete uma apropriação, na verdade vai cair lá no peculato. Se a gente for olhar, pode pôr na tela aqui, ó, 312 do Código Penal, é o cara apropriar-se de alguma coisa que ele tem em razão da função, né? É muito mais claro aqui que a gente tem o peculato. É claro que tem algumas divergências na doutrina que eu vou mostrar para vocês, mas não tenha dúvida, né? O peculato é uma forma de apropriação aqui do agente público em razão da função, né? Em razão da função. Muito bem. E o sujeito passivo? O sujeito passivo ficou fácil também, né? É aquele sujeito que está sofrendo a diminuição do patrimônio. Veja você que não necessariamente, né, é aquele sujeito que entregou o bem, né? Pode ser um terceiro até que faz a entrega do bem, né? Mas necessariamente o sujeito passivo é aquele que está sofrendo a diminuição do patrimônio, é aquele que era o proprietário, né? Ficar esperto com isso. Muito bem, duas coisas aqui. Como eu falei para você lá no começo, olha, o conceito de posse e o conceito de detenção aqui vão ser trazidos, né, do Código Civil. Então aqui, 1196,
possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade. E a detenção? Detentor aquele que há chance em relação de dependência com o outro, conserva a posse em nome desse, em cumprimento de posse, em cumprimento de ordem ou instruções suas. Então, a gente vai ter aqui conceitos trazidos do direito civil. Então vamos lá, retomando aquele raciocínio do começo lá. Qual vai ser o requisito aqui desse crime? O sujeito vai entregar o bem em caráter ilícito e de boa-fé, né, desde o começo. O outro também está recebendo o bem em caráter lícito e de boa-fé. Né? Então você tem a entrega do bem em caráter lícito e de boa-fé. O outro está recebendo o caráter ilícito em boa-fé. Por que eu tenho que falar que o cara está recebendo em caráter ilícito em boa-fé? Porque suponha que o sujeito de cara já se apresenta lá para receber esse bem, querendo dar sumiço naquilo, querendo desviar aquilo. Se o cara já chega lá com a intenção de subtrair, ele está cometendo um furto. Se ele já chega na intenção de subtrair e ele induz a vítima em erro, ele pode estar cometendo um estelionato. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que esmiuçar para ver se o sujeito já não foi na maldade lá no começo. Isso é muito comum, por exemplo, em caso de apropriação indébita de veículo ou de locadora. Será que o sujeito, quando ele foi locar, ele já não tinha maldade lá desde o começo de furtar? Será que ele já não alugou com um documento falso? Já não, quando recebeu o carro, já cortou o módulo, já cortou o rastreador e já não fugiu com esse carro para a fronteira para ir para outro lugar? Veja que aqui ele está recebendo desde o começo, ilicitamente, porque desde o começo ele já tem intenção de subtrair. Ele pode estar entrando num furto, ele pode estar entrando num estelionato. É muito mais do que uma apropriação indébita. Então esse é um primeiro requisito. O cara entrega o bem em caráter lícito e boa-fé e o outro está recebendo em caráter lícito e boa-fé. O segundo, a posse e detenção desvigiada. O cara dá e recebe na sua confiança para ter na posse dele. Veja que no furto, o cara já está na maldade. No furto, o cara já vai lá para desviar. Ou pior, no furto, o cara não deixa a pessoa perceber que ele está subtraindo. Esse é o segundo requisito. O sujeito entrega desvigiadamente. Porque está tudo listo, está tudo ok. O momento da entrega e o momento em que ele recebe. Mas qual é o terceiro requisito? A inversão daquele ânimos da posse que eu falei. É o momento em que o autor recebeu licitamente, tinha boa-fé, mas ele muda a chave. Muda a chave, muda o ânimo. Começa a agir ilicitamente. E o último requisito, claro, a coisa tem que ser alheia móvel. A coisa tem que ser do outro. Ele tem que estar causando essa diminuição patrimonial do outro. Olha como é complexo. Olha como você tem que olhar essa sequência de intenções, essa sequência de comportamentos e extrair daí esses elementos aqui. Uma coisa importante, olha só, o dilema da coisa fungível. Isso às vezes aparece, Isso aqui não é muito pacífico, não. Não é. A doutrina, ela se inclina a não aceitar a tipificação da apropriação indébita pela coisa fungível. Você tem que observar isso aqui. Por quê? Por exemplo, o professor Damasio, ele não aceita. Ele fala o seguinte, olha, a coisa fungível pode até ser objeto material, pode até ser objeto do negócio aqui, mas é o seguinte, ele fala, olha, a hipótese de o sujeito entregar ao autor coisa fungível, para que ele transmita a terceiro, ou ostente na vitrine de uma loja aqui, por exemplo, vai caracterizar um objeto material aqui desse crime. Inclusive, se você for pesquisar lá no STJ, você vai encontrar casos em que a jurisprudência admitiu a possibilidade de apropriação indébita de coisa fungível. E você tem que se preparar para um cara vir com uma acusação dessa. Você tem que ter essa preparação para alguém jogar um zap desse daí
na mesa. Muito bem. Aqui, é claro, é um crime doloso, né? Qual é o dolo aqui? É a vontade que o sujeito tem de inverter esse ânimos da posse, né? E se apropriar do bem do outro. Né? E qual é o momento da consumação? Justamente o momento em que ele inverte esse ânimo. Justamente o momento em que ele começa a agir diferente. E veja que é difícil você caracterizar isso. E aí, por ser difícil caracterizar isso, a tentativa começa a ficar controversa, difícil de você enxergar. Mas olha, veja, em termos teóricos, né, é possível, né, o sujeito estar ali no processo de desviar o ânimo da posse, né, e ser impedido por circunstâncias alheias ali. Né? Está desviando uma carga, por exemplo, e aí no caminho ele é interceptado. Né? Como é que você vai distinguir isso na prática? Perceba que aqui, né, o início dessa execução, né, ela tem um certo aspecto de exterioridade mesmo, né, da conduta. Né? Ou seja, isso realmente é perceptível, né? Perceptível no mundo exterior. Uma questão que surge também, será que há uma finalidade específica? Né? E eles dizem, olha, a doutrina se inclina a dizer que sim, né? Que é indispensável, porque o autor, no fundo, ele vai se apropriar com o fim de possuir permanentemente, né? Com o fim de incorporar o patrimônio dele. Né? Então, essa intenção dele, né? Esse fim de possuir para ele de forma permanente, tem que ser lido ali, né, na prática para você enxergar o crime. Esse é um detalhe importante. Né? Um outro detalhe importante, por exemplo, que aparece aqui, ó, é o princípio da insignificância. Né? O STJ aqui tem julgados ali para reconhecer, né, a tipicidade da conduta de um sujeito que foi denunciado aqui pela apropriação indébita. Né? E justamente aplicando lá o princípio da insignificância. Salvo engano, eu estava procurando aqui, né, era um caso aqui, eu não lembro que autor que separou também isso aqui, salvo engano, numa agenda telefônica, um negócio assim. Né? E era um negócio absolutamente insignificante, e o STJ realmente reconheceu isso daí. Né? Muito bem, então fechamos aqui os contornos principais, e no próximo bloco eu quero voltar para a gente falar um pouquinho aqui do parágrafo 1º. Tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta.